بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. جاءت فهبوا يا شبابي واقطفوا الزهرة من روضي. A lição de hoje tem como objetivo recapitular um pouco a lição anterior, a lição número 3, onde nós tratamos sobre os artigos definidos e indefinidos, mas vamos lidar especialmente com o artigo definido, que é al. E vamos trazer também um pouco da lição de número 4, onde nós falamos sobre as preposições, justamente para deixar mais claro alguns elementos e algumas palavras invariáveis. Então, decidi trazer esta aula porque parte da lição de número 3 fala sobre al-huruf al-qamariya ou al-huruf al-shamsiya, que significa letras lunares e solares. E essas letras lunares e solares são definidas através do artigo definido, al. Então, vamos ver um pouco, de uma forma muito breve, sobre al-huruf al-qamariya e al-shamsiya, letras lunares e solares. Vai ser de modo breve porque creio eu que o aluno que consegue, no mínimo, juntar as palavras, ler as frases em árabe ou as sílabas, esse aluno praticamente já teve contato com então as chamadas letras lunares e letras solares. Não será uma novidade. Mas como a nossa lição chama essa atenção, vamos então lembrar os nossos amigos, os nossos alunos, em relação à importância das letras lunares e solares, sobretudo no que diz respeito à fonética, à pronúncia. E quais são as diferenças entre os dois grupos das letras, ou seja, nós vamos tratar sobre al-lam al-shamsiya e al-lam al-qamariya. Então, eu tenho dois grupos, letras lunares e letras solares. Al-huruf al-qamariyatu, letras lunares, são no total 14 letras. A primeira delas é alif, aqui tenho alif e hamza, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, por último, ya. E ao lado tenho alguns exemplos. Por exemplo, aqui tenho, no caso de alif, tenho al-abu, que significa o pai, al-babu, a porta, al-jannatu, o jardim ou o paraíso, al-himaru, o burro, al-khubzu, o pão, al-ainu, o olho, al-ghada'u, o almoço, al-famu, a boca, al-qamaru, a lua, al-kalbu, o cão ou o cachorro, al-ma'u, a água, al-waladu, o filho, al-hawa'u, o ar que nós respiramos, al-yadu, a mão. Então vamos começar abordando al-huruf al-qamariya, para em seguida falarmos sobre as suas diferenças em relação ao huruf al-shamsiya, as letras solares. Então, começando das letras lunares, eu vou trazer aqui alguns exemplos para podermos deixar bem claro. Observem que eu tenho aqui algumas letras lunares, como por exemplo jim, ha e fa. E ao lado tenho 3 palavras. Só para um exemplo, deixar bem claro.
Então, eu tenho aqui a palavra al-jannatu. Quando eu vou ler, eu vou ter que pronunciar todas as letras que compõem esta palavra. E aqui eu tenho alif e lam no início, o artigo alif e lam no início, para dizer que a palavra original é jannatu. Jannatun. Esta é a palavra original, ou seja, no indefinido. Jannatun. E aí, quando passa para o definido, quando nós colocamos alif e lam para definir, fica al-jannatu. Tudo bom? Tranquilo? Agora, eu tenho aqui esta letra lam. Lam. Ela é chamada lam al-qamariya. Lam al-qamariya. Que é, na realidade, a lam, a letra lam, que faz parte ou que compõe o artigo definido. Mas que essa letra lam, nesse caso al-qamariya, ela é escrita e é também lida. Ela é pronunciada quando nós colocamos na frase, como artigo definido. Vamos ver outro exemplo. Al-himaru, o burro. E aqui tenho todas as letras que compõem a palavra himaru, que seria, então, na sua origem, no indefinido, né? Seria desta forma, himarun, né? E quando nós passamos para o definido, colocamos alif e lam para definir, fica al-himaru. Então, eu tenho que pronunciar alif e lam e depois, em seguida, a himaru. Bom? E esta lam, esta consoante lam, chama-se lam al-qamariya. Lam al-qamariya. Então, chama-se lam al-qamariya. Aqui, no terceiro exemplo, é a mesma coisa. Tenho, por exemplo, a letra Fá, que é uma das letras de al-qamariya, uma das letras lunares. E aqui eu tenho al-famun. Esta palavra que significa boca, começa com Fá. Então, observem aqui. Todos esses exemplos, eu tenho palavras que iniciam com uma das letras lunares. Como, por exemplo, Jim, que é a primeira letra da palavra Jannah. Eu tenho aqui a primeira letra desta palavra, Jim. E Jim é uma das letras de Qamariya, lunares. Tenho também Ha, a letra Ha, que é a primeira letra da palavra Himaru, a primeira letra. E Ha é uma das letras al-qamariya. Quando nós adicionamos alif e lam, fica al-himaru. Fa, que é também a primeira letra da palavra famun. A palavra famun. Né? Famun, que significa uma boca. E eu tenho, nesse caso, esta consoante lam, chama-se lam al-qamariya. Para podermos entender a importância desta aula, vamos ver a diferença que existe, então, entre lam al-qamariya e a chamada al-lam a chamada al-lam ash-shamsiyya, que é al-lam, nesse caso, solar. Ash-shamsiyya. Al-lam ash-shamsiyya. Então, nestes exemplos, eu trouxe Ta, que é uma das letras de ash-shamsiyya, solares, e eu tenho a palavra at-tajiru, onde
o seu indefinido seria tajirun, ou é tajirun. Aqui está no indefinido, tajirun. Esta é a palavra original. E a primeira letra desta palavra é a letra ta, que é esta. A letra ta. E ta é uma das letras solares. Tranquilo. Quando nós transformamos a palavra tajiru, tiramos do indefinido para o definido, ou seja, quando nós adicionamos alif e lam, o que acontece? Acontece que ta, com fatha, passa a ganhar shadda. E a leitura de ta deixa de ser ta simples, passa a ser ta mais forte, duplicado. Atajiru. Observem que ta tem que ser muito forte. Atajiru. Né? Essa é a primeira observação que diferencia entre lam ash-shamsiyya e lam al-qamariyya. Lam ash-shamsiyya e lam al-qamariyya. Essa é a primeira diferenciação. A segunda é que lam ash-shamsiyya, ela é escrita, mas não é lida. Nós não pronunciamos esta lam. E o que nós devemos entender e pronunciar é shadda, bem forte, que aparece sobre a primeira letra das letras de Shamsiyya, solar. Olhemos o segundo exemplo. Tenho a palavra dhahabun, que significa ouro. Dhahabun. Ouro. E aqui tenho a primeira letra, dha, que é uma das letras solares. Quando uma palavra inicia com dha e essa palavra estiver no indefinido, nós não conseguimos identificar ou dizer ou pronunciar shadda. Shadda não surge. Shadda surge quando nós introduzimos ou definimos esta palavra. Né? Ou seja, quando nós colocamos então alif e lam para definir, né, a palavra. E aí, o que acontece? Acontece de que lam, ela é escrita, mas não é pronunciada, e dha, que é uma das letras de Shamsiyya, solares, ganha shadda. E a sua leitura fica mais forte. Adhahabu. Né? Atualibu. Aqui, toa também, a letra toa, uma das letras Shamsiyya. E aqui quando nós lemos, por exemplo, toalibun, né? Toalibun, que significa aluno. Toalibun. Normal, simples, toalibun. Mas quando nós definimos, colocamos lá, alif e lam, fica atualibu. E nesse caso, lam ash-shamsiyya, né, é que ela é escrita, mas não é pronunciada. Aqui é termo alfamu. Então, lam é pronunciada e é escrita. Ao passo que aqui, lam, ela é escrita, mas não é pronunciada. E a primeira letra da palavra, nesse caso, né, toa, ela ganha shadda. E é lida com muita força. Atualibu. Então, essa é a principal diferença que existe entre as letras lunares e as letras solares. Ou seja, a diferença entre lam ash-shamsiyya, lam solar, e lam al-qamariyya, e lam lunar. Vamos ver então alguns exemplos que aparecem no nosso texto
no que diz respeito ou referentes a Lam Ashamsia, Lam solar. E aqui nós temos al-huruf al-qamariya, as letras solares. A primeira delas é a Ta, harfu Ta, letra Ta. E tenho aqui um exemplo, at-tajiru, o comerciante. A segunda, a Tha, por exemplo, a Thawbu, a roupa. A Dal, harfu Dal, a letra Dal, por exemplo, a Diku, o galo. Dha, Dhal, Dhal, a letra Dhal, a Dhahabu, o ouro. Ra, a letra Ra, Ar-Rajulu, o homem. A Za, letra Za, a Zahratu, a flor. A letra Sin, por exemplo, a Samaku, o peixe, para quem gosta de peixe. A letra Shin, Shin, por exemplo, a Shamsu, o sol. A letra Suade, por exemplo, a Suadru, o peito. A letra Vade, por exemplo, a Vaifu, o hóspede. A Toa, por exemplo, a Toaribu. Zoa, a Zahru, as costas, costas do ser humano. Lam, al-Lahmu, a carne. E por último, Nun, por exemplo, An-Najmu, que significa a estrela. E aqui nós temos 14 letras, a Shamsiya. Resumindo, todas as palavras que começam com uma das letras solares, então a Lam, a consoante Lam, que nós introduzimos para definir essa palavra, ela chama-se então a Lam al-Qamariya. Lam al-Qamariya, ou seja, Lam que nós encontramos nesta lista, nesse grupo de letras ou de palavras, queria dizer, chama-se Lam al-Qamariya. E, por outro lado, nós temos Lam Ash-Shamsiya, que é esta Lam que nós encontramos na segunda letra, que é a segunda letra depois de Alif. Então, tenho aqui Lam e chama-se então Lam Ash-Shamsiya. Tudo bom? Então, essa é a grande diferença entre a Lam al-Qamariya e a Lam Ash-Shamsiya. Como, por exemplo, a palavra Al-Himaru, onde eu tenho Lam da palavra Himaru, que ela é escrita e pronunciada, né, mais uma vez, e eu tenho a palavra, por exemplo, Adiku. Lam, da palavra Adiku, ela é escrita, mas não é pronunciada. Ela não é lida, né? Lam do Al-Himaru, portanto, Al-Qamariya, é escrita e pronunciada, e a Lam Ash-Shamsiya é simplesmente escrita e não é lida. Essa é a grande diferença. Agora vamos revisar também as preposições que nós vimos na aula anterior, conforme nós prometemos, de que esta lição vai recapitular as duas lições, número 3 e o número 4. Bem, algumas pequenas observações que eu gostaria de mostrar, sobretudo, que vem num diálogo que nós vamos ver agora. Na página 24 do nosso livro, nós vamos ver o diálogo entre Al-Mudarrisu, o professor, e Muhammadun, e o aluno Muhammad. O professor começa questionando. Então, Min aina anta? Min aina anta? Muhammad responde, Ana min al-Yabani. Ana min al-Yabani. Wa min aina Ammarun. Wa min aina Ammarun. Huwa min as-Swin. Huwa min as-Swin. Wa min aina Hamidun. Wa min aina Hamidun. Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi. Aina
Abbasun. Aina Abbasun. Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba. Aina dhahaba. Dhahaba ila al-mudiri. Dhahaba ila al-mudiri. وأين ذهب علي وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض ذهب إلى المرحاض. Bem, e aqui o que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos logo no início a preposição min, que implica, nesse caso, tudo aquilo que vem depois desta preposição terminar com kasra. E em seguida, nós podemos observar de que aina, que significa onde, não mudou, permanece com fatha. Em condições normais, esta palavra deveria terminar com kasra. Mas por que ela não mudou? Porque ela é invariável. Independentemente do lugar, da sua função dentro da frase, do que vem depois ou do que vem antes, ela não muda. Ela é invariável, permanece da maneira e no seu estado natural. Não muda. Por essa razão, por mais que nós tenhamos aqui a preposição min, esta preposição não muda o formato da palavra ou a última vogal dela. Portanto, ela é firme, ela é invariável. Ao passo que, quando nós observamos a palavra al-Yabani, terminou com kasra. Al-Yabani significa Japão. E aqui eu tenho a preposição min, ou mina, tanto que fez com que a palavra al-Yabani terminasse com kasra. E assim o resto das palavras, nós podemos observar também, aqui tem o min, e em seguida a suini, que termina com kasra, que significa China, e aqui por conta da preposição min. Temos também a preposição ila, para, que significa para, também desempenha a mesma função, obriga ou faz com que o nome ou substantivo que vem depois desta preposição, então este substantivo tem que terminar com kasra. Aqui nós temos kasra, al-mudiri, que é a vogal i no fim. E por último tenho também aqui a mesma situação, al-mirhawi, terminou com kasra por causa da preposição ila, que significa para. Ou seja, para terminar, de que na língua árabe nós temos algumas palavras que são invariáveis, que não mudam o seu formato, como a palavra aina. E ao longo do tempo e nas próximas aulas, nós iremos observar outras palavras que não mudam o seu formato, permanecem no seu estado natural. E aqui eu termino esta pequena revisão e recapitulação das duas lições. E assim nós terminamos com a lição de hoje. E muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida podem escrever e nós estaremos aqui para interagir e trocarmos as experiências. Muito obrigado, até a próxima lição.